dia, pessoal. Meu nome é Thales Veríssimo Lima, eu sou advogado, sou atirador desportivo e sou especialista, mestre em Direito Constitucional e especialista em algumas áreas do direito. A live que eu venho falar hoje, mais uma vez, é para aproveitar o tempo ocioso aqui do trânsito, onde a gente perde um tempão dentro de um carro, indo ou voltando de algum lugar, e no fim é um tempo bem improdutivo, como todo mundo sabe. Afora isso, o tema que eu venho falar hoje é sobre garantia de produto, mais especificamente. Essa semana passada, mais exatamente sexta-feira, eu protocolei uma ação sobre garantia de um ar-condicionado, e tinha uma característica bem específica. Esse ar-condicionado, ele foi vendido pelo fabricante com uma garantia de 6 anos. Entretanto, havia uma condicionante exigida pelo fabricante, onde, para que essa garantia fosse mantida por esse período, se impunha a exigência de que o ar-condicionado deveria ser instalado por um técnico credenciado à fabricante. A fabricante, no caso aqui, é a GRI. A GRI exigia que, para manter a garantia, o ar-condicionado deveria ser instalado por um técnico credenciado à fábrica. O ar-condicionado deu defeito 5 meses depois da instalação. Ora, você tem um equipamento, comprou o equipamento com essa garantia. Inclusive ele é mais caro, um pouquinho mais caro por conta disso, porque a garantia é mais estendida. Você tem um equipamento com garantia de 6 anos e com 5 meses ele apresenta um vício oculto, obviamente você vai acionar a garantia. A particularidade do caso é o seguinte: esse ar-condicionado ele não foi instalado com um técnico credenciado à fabricante, foi com um técnico de uma empresa técnica de refrigeração, não foi nem uma pessoa física, foi uma indústria, uma empresa especializada em instalação de ar-condicionado, de refrigeração e tudo mais, mas que efetivamente não era credenciado ao fabricante GRI. Diante disso, o cliente, o consumidor, ele ficou impedido de abrir o chamado, que só é possível por meio do site do fabricante, né? Entra lá no site do fabricante, abrindo o chamado da ocorrência, do defeito, do vício do ar-condicionado, onde o fabricante deveria dizer qual seria a assistência técnica para fazer credenciada para fazer o reparo. O que ocorreu? Como o ar-condicionado não foi instalado por uma empresa ou um técnico credenciado ao fabricante, nem o chamado de assistência técnica, nem a abertura da OS foi possível abrir. E aí, diante disso, o cliente ficou numa situação bem complicada. Por quê? O produto se mantinha na garantia contratual de 6 anos. Só que o fabricante não permitia a abertura do chamado de assistência técnica. E por outro lado, o cliente não poderia levar o ar-condicionado, não poderia e não pode levar o ar-condicionado ou chamar qualquer outra assistência técnica para fazer o reparo. Porque seria um terceiro não credenciado a abrir e mexer no ar-condicionado, o que efetivamente iria implicar em perda da garantia. Ou seja, aquela velha sinuca de bico. Se vai para frente, se dá errado, se volta, também dá errado. O que é que acontece?
nesse caso particular, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há excesso de exigência, ou seja, não há necessidade de que o ar-condicionado seja instalado por um técnico credenciado. Ou seja, isso inclusive é considerado como venda casada, o que é vedado no Código Civil, né? No Código Consumidor, se eu não me engano, no artigo 39. Então, o que é a jurisprudência é pacífica no sentido de dizer que a instalação de um ar-condicionado não é uma atividade tão complexa ou mais complexa do que a instalação de qualquer outra marca de ar-condicionado. De modo que é abuso do fornecedor exigir que o ar-condicionado daquela marca, da sua marca, seja instalado por um técnico credenciado apenas por sua marca. Os tribunais, inclusive de todo o país, entendem que qualquer técnico habilitado, e mais ainda uma pessoa jurídica, uma empresa nesse ramo, tem capacidade, em razão da baixa complexidade dessa atividade e do procedimento comum a qualquer outro aparelho dessa mesma natureza, ou seja, todos os ar-condicionados se instalam iguais, então qualquer técnico pode instalar qualquer ar-condicionado, configurando assim a exigência do fabricante de que seja instalado apenas por técnico credenciado a sua marca, uma conduta abusiva. Então, nós entramos com a ação pedindo, obviamente, a obrigação de fazer, ou seja, que a fabricante preste a garantia ao ar-condicionado e repare de modo que volte a funcionar perfeitamente. No caso concreto, o ar-condicionado perdeu a eficiência e passou a fazer um barulho excessivo. Então, a fabricante tem que dar a garantia e prestar o serviço para que o ar-condicionado volte a gelar corretamente e que diminua o barulho aos níveis aceitáveis de 53 decibéis, conforme ela anuncia na propaganda e no manual. Então, esse foi o caso concreto. A partir daí, e aproveitando a mesma matéria, eu gostaria de expandir o tema para as situações abstratas e genéricas e aproveitar e falar sobre as espécies de garantia. Então, garantia é um compromisso onde o fabricante assume de prestar manutenção por um produto ou serviço por um tempo determinado. E ela se subdivide em, no mínimo, 3 espécies, que são a garantia. Não é essa a regra, mas eu vou adotar, não é essa a ordem, mas eu vou adotar essa ordem para efeito didático e efeito de cronologia. Quando alguém vai a uma loja ou contrata algum profissional, imediatamente, principalmente a loja, quando se trata de um produto, a loja não tem, algumas lojas oferecem a possibilidade de troca por algum período. 3 dias, 24 horas, até 15 dias. Às vezes até mais, às vezes um mês. Mas isso é mera liberalidade da loja. A loja que vende um produto não tem nenhuma obrigação de dar qualquer garantia. Loja não é serviço, produto. Por quê? Porque o produto, o lojista, ele só transfere aquela mercadoria. E é lógico, isso todo mundo sabe. O lojista recebe uma caixa com um produto e coloca o preço e vende. Ele só transfere aquela mercadoria. Ele não produziu, ele não agregou valor ou funcionalidade àquela mercadoria. Ele apenas transferiu do fabricante ou fornecedor para o consumidor. Então, por esse motivo, a jurisprudência e a lei entendem que ele não tem obrigação de dar garantia. Essa troca que a loja faz, que algumas lojas assumem, é liberalidade dela e é uma cortesia somente ao cliente.
Então, para efeito cronológico, partindo da compra, a loja não tem a obrigação de garantia, a não ser que ela seja o próprio fabricante, como já passou uma situação lá no escritório, onde uma loja fabricava os próprios móveis, e aí ela teve que dar a garantia. Mas uma loja que só transfere uma caixa fechada, não dá garantia. Essa é a primeira espécie das garantias, a da loja, não é obrigatória. A segunda espécie do gênero garantia é a garantia do fabricante. Por incrível que pareça, e por mais estranho que possa parecer, o fabricante não tem nenhuma obrigação de dar nenhum minuto de garantia. Estranho isso, né? O fabricante não é obrigado a dar garantias por liberalidade, por sua conta. Implica dizer que se um consumidor comprou um produto, ele pode vir com garantia zero do fabricante. Você pegou, vou fazer uma observação com relação a isso mais na frente, porque produtos de internet são diferentes. Mas se você foi a uma loja, pegou, olhou, viu, testou, abriu, testou, pagou e foi embora, o fabricante não tem obrigação nenhuma de lhe dar garantia. Obviamente, alguns fabricantes oferecem produtos com garantias mais delongadas. E isso implica em um produto mais caro. Quanto mais qualidade, maior o preço. Isso é óbvio, né? Se o fabricante produz aquele produto com peças, com matéria-prima, com um nível de qualidade superior, ele vai ter uma segurança de oferecer uma garantia maior. E obviamente o custo de sua produção vai ser maior por isso também. Então por isso que alguns produtos são mais caros do que outros. Então as garantias, o fabricante, apesar de não ter obrigação de oferecer garantia nenhuma, a maioria é natural, faz parte do mercado, que se ofereça alguma garantia, né? 1 ano, 6 meses, alguns, como o caso do ar-condicionado gris, 6 anos, celulares, 1 ano, um carro, algumas marcas dão 1 ano, 2 anos, 5 anos, e assim vai. Algumas garantias elas vão se perdendo, né? Por exemplo, num carro, algumas peças têm 1 ano ou 30 mil quilômetros, 1 ano, 2 anos ou 100 mil quilômetros. A lataria, que aí a gente vai aqui e a qual é o nome daquela outra? Hyundai, dão 5 anos de garantia, mas não é no carro todo. Às vezes é só o que resta de garantia na lataria contra ferrugem. E assim vai. Mas, e esse é a segunda espécie do gênero garantias, a garantia do fabricante. Então, isso eu quero deixar claro que o fabricante, ele pode oferecer alguma garantia, um prazo que vai ser especificado no contrato, e para se fazer valer essa garantia tem que estar no contrato, no manual ou em um certificado de garantia, tem que estar escrito, porque se não tiver escrito, a gente vai entrar na terceira espécie do gênero garantias, que é a garantia legal. Então, o lojista não é obrigado a fornecer garantia. O fabricante não é obrigado a fornecer garantia. Mas e aí, se eu comprar algum produto e quebrar no dia seguinte, eu fiquei na mão? Não. O CDC salvou os consumidores, salvou a todos nós. E deu 90 dias de garantia legal. É o terceiro gênero uma terceira espécie do gênero garantias, a garantia legal, que é a garantia fornecida pelo CDC. Se você comprar um produto ou mesmo um serviço, o Código de Defesa do Consumidor garante atribui a garantia
legal de 90 dias. Se um produto ou um serviço der defeito nesse período, o fornecedor ou o fabricante, ele tem que reparar sob pena de ter que indenizar judicialmente, inclusive com danos morais, né? Então é melhor que se repare administrativamente do que, além de ter que reparar, pagar dano moral e honorários e custas e tudo mais. Então existe, por mais que não se tenha garantia de forma nenhuma, ainda a garantia legal de 90 dias. Tem mais duas observações. Uma quarta garantia, que essa é facultativa, que obviamente todo mundo já viu, já sabe. Eu pessoalmente, eu compro meus produtos assim, que é a garantia estendida. Mas essa não é uma garantia decorrente da aquisição do produto ou do serviço. Essa é uma garantia contratada, é um serviço extra que se compra para um determinado produto. Eu nunca vi serviço, mas nada impede. Para um determinado produto. Então, o fabricante deu lá, você comprou aquela bela televisão Samsung de 70 polegadas e sabe que vai durar 2 anos e vai quebrar. Já está certo já. Você faz o quê? Você bota na garantia, contrata a garantia estendida. Eu, pessoalmente, contrato no máximo que é possível, mais 3 anos. Então eu sei que eu tenho 1 ano de garantia pelo fabricante e mais, subsequentemente, 3 anos que eu fui lá e contratei. Eu paguei a mais. É um serviço. Existe uma seguradora que se comprometeu a prestar o serviço de garantia estendida. E aí você pode exigir caso venha a ter necessidade. Mas como eu disse, não é decorrente diretamente da compra, não está vinculado à compra, está vinculado a um contrato que é acessório à compra. É um serviço extra. E por fim, eu gostaria de falar sobre as compras na internet. Que algumas pessoas já chegaram, algumas pessoas lá no escritório, confundindo garantia com direito de devolução. Repare bem, a lei determina que produtos comprados na internet, por meio de site, enfim, como você, como consumidor, não teve a possibilidade de pegar, olhar, testar, medir para saber se adequava, ver se aquela tonalidade de cor, se o material, enfim, como você não teve condições de pegar naquele produto, de saber se era exatamente aquilo que você queria, o CDC garante que a partir do recebimento da mercadoria, e nesse caso é importante guardar o rastreio, se houver necessidade, está lá nos correios, está lá no site da loja, o rastreio da mercadoria, no site do transportador. Então tem que guardar o rastreio para provar o dia que você recebeu. Então, a partir do dia que o consumidor recebe determinado produto, passa a ter o direito de devolução. Não é garantia, não é que deu garantia de 7 dias. Você tem 7 dias para olhar e ver se aquilo se adequa ao que você queria, já que foi uma compra que você não teve essa oportunidade de fazer, olhar, já que é uma compra feita na internet, não é uma compra física, mas é uma compra online. Então você passa a ter o direito de devolução por 7 dias. E esse direito de devolução, para ser exercido, o vendedor, e aí não é o fabricante, é o vendedor, o lojista, o site, ele tem que mandar o código de retrovenda, que aí ou ele vai mandar o transportador pegar onde deixou, na sua residência, ou ele vai lhe mandar um código de retrovenda, meu Deus, como é retrovenda, eu acho, se eu não me engano, de logística reversa ou retrovenda, onde você vai lá com esse código e deposita nos correios.
sem custo algum. Inclusive, o vendedor tem obrigação, nessa hipótese de devolução dos 7 dias, de devolver não só o valor do produto comprado, como também o frete pago para recebimento. Ou seja, todos os custos que se teve com a venda, com a compra, o vendedor tem a obrigação de indenizar. Então, essas são as situações mais comuns de garantias e indenizações em decorrência de desistência de compras, né? Garantia do lojista, que pode, garantia, possibilidade de devolução à loja, que pode ter ou não. O fabricante pode dar garantia de qualquer prazo, ou inclusive nenhuma. O Código de Defesa do Consumidor, que garante a devolução, garante a mercadoria por 90 dias a partir da compra. Os 7 dias de direito de devolução da mercadoria comprada online e a garantia estendida, que é contratada como um serviço suplementar à compra principal da mercadoria. Então, era esse o tema que eu queria abordar. É recorrente no escritório, né? É um tema, enfim, todo mundo que compra, nós compramos todos os dias, e produtos, serviços, e a garantia tem que fazer parte da rotina. E para esse direito ser exercido, qualquer um deles, obviamente, tem que se ter a nota fiscal, que, por incrível que pareça, muitas pessoas não pedem a nota fiscal, não têm o cuidado de guardar a nota fiscal. Só é quando a compra numa loja um pouco mais organizada, só é baixar, ela já lhe manda primeiro online, nas compras online, depois manda pregado no pacote, depois lhe dá a chave que se eu não me engano são 44 dígitos, a chave da nota fiscal. Pode ser baixado no site Nota Fiscal Eletrônica, NFE. Você bota lá a chave, clica lá num boxzinho dizendo que não é um robô, e você baixa aquela nota, aquele documento completo, tem que baixar completo. E obviamente você tem que guardar também, não é uma imposição, mas eu particularmente eu guardo o pagamento. Inclusive aquela nota fiscal, quando é amarelinha, que impressa em impressora térmica, aquilo ali recomenda-se que seja impresso que seja feita uma cópia daquilo ali, porque aquela impressão térmica ela apaga. E aí você imprime uma folha de papel ofício, ela de um lado, e cola o original do outro. É obrigatório? Não é obrigatório não. Mas eu colo o original para dizer que eu tenho um original, só que ele é numa impressão simples e apagou, mas a cópia dele está aqui. Pronto, eu faço isso. Nunca perdi um processo meu de garantia. Então o que é que acontece? Pelo menos não quando eu estou com todos os documentos dos clientes, né? Então o que é que acontece? Você pode baixar e deve guardar, e aí é obrigatório guardar o comprovante de pagamento, para que a outra parte lá do outro lado, quando receber o pedido de indenização ou o pedido da obrigação de fazer, não diga, fulano de tal não pagou, por isso que eu não fiz. Não, eu paguei, tá aqui o comprovante, ó. Tá aqui a nota que você me vendeu e tá aqui o comprovante que eu paguei. Entendeu? Então, pessoal, o que eu quero deixar claro é isso. A lei, o direito, ele é bem feito. E às vezes, quando um advogado não consegue exercer aquele direito, muitas vezes é por falta de documento. Tenha todos os documentos organizados, que certamente o direito será garantido. Muito provavelmente não há outra possibilidade além dessa. Tem uma pergunta aqui, professor Luciano. Luciano, do fornecedor. O fornecedor deve mandar, inclusive, para efeito de transporte. Como é que vai ser transportada aquela mercadoria sem que se tenha a nota fiscal para transitar, inclusive para apresentar a Receita Federal nos postos de fiscalização? Então, a mercadoria, a nota fiscal deve ser acompanhada com o produto, ou com o produto, e com o serviço. Quando for o caso de serviço,
também se obriga a emitir a nota fiscal. Obviamente, nem todo mundo exige a nota e nem todo mundo emite a nota, porque isso implica em impostos. O consumidor, assim como qualquer fornecedor, ele tem a possibilidade de descobrir as notas fiscais que são emitidas no nome dele, desde que tenha acesso à Receita Federal. Não é o caso. Precisa de uma chave eletrônica e de sistemas específicos para se ter acesso às notas fiscais e aos boletos que são emitidos em DDA contra cada pessoa, seja ela física ou jurídica. A regra é que a mercadoria siga com a nota fiscal para efeito de fiscalização. Se uma mercadoria, especialmente que seja interestadual, se ela for parada em um posto de fiscalização e que esteja desacompanhada da nota fiscal e principalmente do pagamento das diferenças de ICMS, e aí é o que dá aquela questão da briga fiscal entre os estados, se não houver esse pagamento da diferença de ICMS e não tiver acompanhada da nota fiscal, a mercadoria fatalmente será apreendida até a regularização da emissão da nota e do pagamento da diferença do ICMS. Então, era esse você sabe mais que eu, rapaz. Era esse o tema que eu queria apresentar. Foi um caso prático que houve lá no escritório. Essa petição foi protocolada na última sexta-feira. E aí, aproveitando que é um tema recorrente, garantias, como eu falei, de produtos e serviços, eu aproveitei para esticar no assunto e esclarecer para todo mundo. Eu queria pedir aqui no vídeo, por uma questão de facilidade, porque no Instagram a gente precisa fazer live e depois baixar o vídeo para postar no YouTube. Eu acho que é mais fácil fazer logo no YouTube do que fazer esses dois caminhos. Eu vou continuar fazendo vídeos assim, mas eu queria, a quem quiser, que siga a gente no canal do YouTube e, se quiser tirar mais alguma dúvida, pode fazer a pergunta direto no site no site da gente, www.verissimolima.com.br. Tem lá um campozinho de pergunta e a gente vai chegar no e-mail da gente e a gente vai ter o maior prazer em responder todas as perguntas. Um abraço, era isso por hoje. Acabei de chegar no escritório, eu acho que aproveitei o tempo de forma mais produtiva falando com vocês. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.